Fala pessoal, estamos aqui dando continuidade ao nosso quadro Ponto Ideal nas redes sociais do Conversa Coach. Você não pode perder, estamos sempre trazendo especialistas aqui, autoridades em determinados assuntos para contribuir com o seu desenvolvimento e com o nosso crescimento conjunto, beleza? Hoje, quem está para bater o papo com a gente aqui é o nosso amigo Luiz Vasconcelos. Ele é estrategista e consultor de negócios. Tudo bem, Luiz? Fala, Alencar, tudo bem, cara? Prazerzão estar aqui com vocês nesse dia. Espero poder somar e contribuir bastante aí. Vai ser um bate-papo bem legal. Legal, cara. A gente que agradece. E como sempre, ao meu lado, meu amigo consultor empresarial, meu sócio no Conversa Coach, ele, Reno Tavares. Tudo bem, Reno? Fala, Alencar, tudo bem? Então vamos começar o bate-papo aqui com o Luiz. Então, Luiz, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina. Como é que está sendo ela hoje? Como é que você está trabalhando sua produtividade nesse home office? Show de bola. Vamos lá, Reno. Cara, o home office para mim já é uma realidade que eu já tenho há basicamente 2 anos, né? Na verdade, fez 3 anos agora. Desde 2017 eu já atuo no home office. Com a pandemia, então, eu não sofri tanto impacto, porque como eu já atuava em home office, já fazia todas as minhas reuniões, prospecções, encontros, tudo via internet. A minha rotina hoje, ela é basicamente assim, bem tranquila. Ficou um pouco intensa por conta da demanda dos próprios clientes devido à pandemia, mas ela é bem tranquila mesmo. E a gente tenta, primeiramente, claro, por ser home office, tem que se entender que existe um tempo de trabalho, existe um tempo de casa, existe tempo de família, e aí onde a gente não pode misturar as coisas. Então, para cada momento do seu dia, você precisa estar focado, e dentro do home office, assim, é uma empresa que está funcionando, está gerando negócios, está gerando faturamento, e a coisa está acontecendo. Então, a rotina, basicamente, ela não teve uma alteração por conta da pandemia, porque eu já fazia isso antes. Luiz, explica o teu cenário em casa, porque como você falou muito bem, que você já trabalha dentro de casa há muito tempo, então como é que é essa separação exata? Eu queria que você entrasse um pouco mais, se você puder dar um pouquinho do teu Claro. pessoal com o teu profissional, como é que é isso no dia a dia? Como é que é o Claro. Luiz aí em plena segunda-feira? Cara, assim, no início foi bem interessante esse processo, né? Essa mudança eu vou chamar assim, do modelo tradicional para o home office, né? No início foi um pouco difícil, tanto que às vezes a minha dinâmica daqui do trabalho, eu chegava aqui no escritório, né? Eu montei um escritório dentro da minha casa, inclusive vocês estão vendo ele aqui, é o meu escritório. Tem muito livro ali no fundo, tem muita leitura. Tem. Se quiser dar dica de leitura aqui para quem está acompanhando a gente, fica à vontade. Viu? Pois pronto, a gente deixa uns 30 livros aí de leitura de dica aí pra hoje. Então, assim, no início foi bem complicado, porque existia uma rotina de você levantar, tomar café e ir para o escritório. Então, eu tinha um escritório na Zona Leste de Teresina, era uma casa, né? Então, ia para lá e ficava o dia inteiro lá, depois voltava para casa já à noite, já bem tarde, então eu não almoçava em casa, eu não jantava em casa, tudo acontecia fora de casa. Quando eu vim para casa, foi um negócio interessante, porque no início eu senti muita diferença, tanto que eu tive que procurar estratégias para, tipo assim, me sentir como se eu estivesse trabalhando. Eu tive muita dificuldade, tipo assim, pô, cara, eu tô em casa, velho. Eu tô em casa, e eu não me sentia produtivo no início, eu me sentia meio que... A minha mente parecia que não entrava assim, isso não é trabalho, isso é casa, isso não é trabalho. Então, para me suprir isso, lá em casa, você acredita que eu me vestia como se eu fosse trabalhar realmente na empresa, tudo. Então, eu colocava uma camisa, como se eu fosse trabalhar, botava calça, botava tênis, botava como se eu fosse trabalhar. Então, assim, no início foi bem difícil mesmo. Confesso para você que não foi algo assim fácil, não foi do dia para a noite. Comportamento, né, Alencar? Acredito que a nossa audiência é composta de pessoas que querem trabalhar alta performance, querem trabalhar desenvolvimento pessoal. E dentro do coaching, nós entendemos que o comportamento é uma coisa que interfere. Então, comportamento, ele tem um ciclo para mudança, né? Tem um tempozinho para ele mudar. E eu tive que passar por esse ciclo, mas não foi fácil. Então, a minha mente, por muitos dias, na verdade, a primeira semana ela foi a mais dolorosa, confesso,
eu não me sentia produtivo. De verdade, eu não me sentia produtivo. Ainda tinha um outro porém. O fato de você estar em casa, tipo, as pessoas ao seu redor, minha esposa, os filhos, todo mundo, pai, não sei o quê. A esposa, amor, tem que fazer isso, tal. E às vezes eles não entendiam. Tanto que eu tive que fazer uma reunião com eles, chamar assim todo mundo, inclusive a secretária aqui de casa, e dizer assim, olha, quando eu estiver lá dentro, é empresa. Não pode chegar lá, acabou o gás, não sei o quê. Não pode, tá? A gente precisa ter horário, porque às vezes eu estava em mentoria, estava em reunião, ou às vezes no processo flow mesmo, eu estava estudando alguma coisa e eu era interrompido muitas vezes, às vezes a minha esposa, amor, tem que ir não sei aonde comprar não sei o quê. E, cara, e essa mudança, ou seja, além de eu ter que me adaptar, o meu comportamento, eu tive que conduzir toda a minha família, toda a minha rotina da casa para entender. E aconteceu o extremo também nesse processo, Alencar. Aconteceu o extremo, que foi eu trabalhar demais. Por eu tanto ficar dentro do escritório, eu praticamente não tinha um horário para almoço, eu não tinha os horários. Eu ficava imerso aqui dentro, de verdade. Assim, até o ponto de extrapolar mesmo, não ter final de semana, de não, sabe, toda hora era hora de eu vir para o escritório. E acaba assim, para quem gosta de trabalhar, eu sou um cara que eu confesso que eu sou um cara que amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço. Então, para mim é como se fosse o meu videogame, para mim é lazer. Eu não consigo enxergar meu trabalho como trabalho, para mim é lazer. Eu amo ler livro, eu amo estudar, eu amo descobrir coisas novas, é uma coisa que me dá muita energia, mas isso acabou trazendo um efeito colateral também, que foi o excesso disso, de você passar mais tempo fazendo isso, de você não ter um final de semana, de você estar aqui dentro do escritório, é tão fácil, você não precisa mais. Antigamente eu tinha desculpa, poxa, eu tenho que andar 15 quilômetros para chegar na empresa. Agora eu preciso dar 15 passos, sabe? Então, aquela barreira que tinha de distância, de tal, acabou virando a minha rotina do dia a dia. E com isso trouxe também alguns problemas que eu tive que saber como contornar isso, trabalhando algumas metodologias, algumas ferramentas, que eu acredito que a gente vai bater um papo mais sobre isso aqui para frente. Mas teve também seus efeitos colaterais também, viu, Ricardo? Luiz, como você próprio falou, você começou a usar algumas ferramentas e metodologias para gerenciar a sua rotina, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas ferramentas, como é que você usa lá na sua rotina, se você puder explicar um pouquinho de cada uma, para a gente mostrar um pouquinho também como é na prática usar realmente cada ferramenta dessa. Pronto. Interessante, assim, eu até vou fazer uma separação entre ferramentas e metodologias, né? Até para quem está assistindo, a gente entenda que ferramentas, o nome já diz tudo, né? É uma caixa de soluções para realmente nos ajudar no nosso dia a dia. E as metodologias como usar as ferramentas dentro dessa metodologia para que a coisa flua. Então, assim, eu estudei muito mesmo, muitos conceitos, principalmente produtividade, né? A ideia de alta performance foi uma coisa assim que, bem no início, foi muito mastigado em mim, assim, por eu buscar. Por quê? Porque como eu lá atrás, eu não me sentia trabalhando, eu tinha a deficiência, eu tô em casa, a minha mente parecia que ela não conectava no business, ela não conectava no negócio, e com isso ela gerou em mim uma deficiência. Eu preciso mudar. Foi quando eu comecei a procurar, aí descobri a ideia de botar roupa. Não, vou botar roupa para mim como se eu fosse trabalhar, realmente dedicar esse tempo para isso. E dentro da alta performance, cara, a metodologia que mais funcionou assim, para mim realmente foi a Scrum, né? Que foi dividir em blocos todas as minhas tarefas. E eu não só dividi em blocos, mas eu dividi esses blocos por dia. Então, eu tenho o meu dia de prospecção, eu tenho o meu dia de atendimento ao cliente, eu tenho o meu dia de planejamento estratégico, tudo direitinho. Então, eu tenho blocos separados dentro da metodologia Scrum, onde eu faço toda essa permeação, e quando eu chego no final da semana, eu consigo cumprir toda a minha agenda de forma muito fluida. O Trello foi o que mais me ajudou nesse sentido. O Trello, o Rum também, que é uma outra ferramenta legal de timesheet, que ajuda no... Tipo assim, porque como eu trabalho com serviço, Alencar, é diferente de um produto. Serviço é teu tempo. Tu vende o teu tempo. E quando eu comecei a trabalhar essas metodologias, eu vi o tanto de tempo que eu perdia, cara. O
E ô moeda cara, hein, essa? É um ativo precioso hoje, viu? Ativo. Tempo, na verdade, acho que é o principal ativo hoje, né? É um Com ativo certeza. hoje, sim, é Fundamental. imensurável, imensurável. Uma outra metodologia que me ajudou bastante foi a tríade do tempo. É top. E sabe o que é mais legal disso tudo? Foi quando eu juntei o Scrum com a tríade do tempo. Aí fiz um mesclado do negócio, criei um bolo, mas, cara, ficou legal. Por quê? Quando eu fiz o Scrum, você começa a ficar metódico. Você cria a meta. A meta e os processos, né? Você fica metódico. Você fica ali travado. Tanto que as pessoas assim, eita, Luiz, tu tem hora até para beber água? Tenho. Eu tenho hora para beber água, eu tenho hora para tudo, de verdade. E aí foi mensurar na tríade. Você aí, fez a meta, foi mensurar. Isso, fiz a meta, fiz tudo. Quando eu fui para a tríade, na verdade não foi nem tanto para mensurar, mas foi porque aconteceu um efeito colateral com a questão de ser muito metódico. Qual foi o efeito colateral? Porque a tríade fala de 3 pontos. Quais os pontos? Importante, circunstancial e a questão do urgente, né? A gente acaba vivendo muito no urgente, né? Eu tinha muitos problemas, não sabia dizer não, né? Não sabia dizer não. E aí, então, eu ficava dentro do urgente circunstancial. Então, tudo que acontecia de circunstancial, eu estava ali. O uso dessas metodologias, dessas ferramentas, foi o seu ponto ideal de chegar na produtividade? Ser um cara que é referência hoje? E aí você vai entender o porquê disso agora. Por que chegou quando... Por que só o Scrum não resolveu? Porque quando eu me tornei metódico, aí chegava um circunstancial, eu não conseguia atender. E às vezes o circunstancial que eu não poderia atender, eu não tinha mais agenda nem na semana seguinte. Eu não tinha espaço para atender circunstancial, às vezes, e aí me dava uma problemática gigantesca. Aí o que eu fiz? Seguinte, cara, você precisa ter lacunas no seu planejamento para o circunstancial. Quando eu comecei a colocar esses blocos eu chamei de imprevisto, blocos de imprevisto. Então, dentro da minha jornada da manhã, turno da manhã, eu tinha meia hora de imprevisto, e no turno da tarde eu tinha mais meia hora de imprevisto, e no turno da noite eu tinha mais meia hora de imprevisto. O que seria isso? Se acontecesse alguma coisa circunstancial naquele meu dia, que eu não pudesse, ter um tempo para agilizar isso em outro momento, o circunstancial para mim é aquela situação, cara, tem que resolver. Não pode esperar. Um cliente te liga, tá pegando fogo aqui, e aí, tu vai fazer o quê? Não, espera daqui a 20 dias que eu vou te ligar e ver o que resolve depois que apaga. Não, cara, eu tenho que apagar o incêndio dele naquele horário. Tem situações que não tem como esperar. O que é mais legal nisso tudo é que o fato de ter me tornado metódico me ajudou também, cara, a ser um cara também equilibrado. Acho que o que você falou no início do nosso bate-papo, tem uns pilares, e o espiritual, a família, o financeiro, o pessoal, tudo, o trabalho. Esses pilares, eles precisam estar em equilíbrio, certo? Se você tender a puxar mais para um, vai faltar no outro. E a falta desse outro aí gera problema. E a vida, cara, aí uma coisa que eu aprendi com uns gurus pancada aí, a vida... A gente não pode ser um malabarista. A diferença do malabarista para o raio de bicicleta. Cara, essa metáfora, para mim, ela foi uma coisa muito interessante. Porque, assim, imagina todos esses pilares aí como se fossem malabares, né? Você tá aqui jogando. A vida, ela vai te jogando mais bolinhas de pilar, né? E você vai chegar um momento que tu não vai conseguir equilibrar tudo. Por quê? Porque você tá, uma hora você é profissional, uma hora você é família, uma hora você é o espiritual, uma hora... cada momento que aquela bolinha passa pela sua mão é como se fosse um momento que você tá vivendo. Responsabilidade. A sua responsabilidade que você tá vivendo. Só que pilar. O cara... É o pilar. Só que ele disse assim, cara, esse cara se chama Tadashi Kadomoto, não sei se você já ouviu falar dele. Já ouvi. Pronto. Ele disse, cara, se em vez de ser malabares, né? Em vez de ser malabares, por que não a gente não ser um raio de bicicleta? Porque o raio de bicicleta ele funciona da seguinte maneira. Tá aqui o eixo. O que faz a roda girar é o eixo que segura os raios. Então, você não precisa estar no malabarismo. Você é um eixo. E quando você é o eixo, você quebra a dicotomia. Você não tem as vidas separadas.
tudo é uma pessoa só, equilibrada. Tudo é uma pessoa só. Você é o Luiz no trabalho, na igreja, na família, com os amigos, com o cliente. Você é o Luiz. E quando você entende isso, você deixa de ser o malabarista e se torna num raio de bicicleta. Isso fez muito sentido para mim, Alencar. E quando eu entendi isso, cara, pô, tipo assim, foi libertador para mim. Porque a gente tem esses personagens. Pronto, lembrei. Ele falou exatamente. Em cada momento que a bola passa, é como se a gente estivesse vivendo personagens. E chega um momento que a vida vai te jogando mais personagens e tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Uma hora um personagem vai falhar. E aí vai dar o problema. E é onde muitas pessoas acabam se prendendo. E mais do que nunca hoje, Alencar, na pandemia, que as pessoas tiveram que ir para o digital, e o digital acaba te dando uma pseudo-imagem. Ela acaba te gerando uma imagem que muitas vezes você... É meio que Platão e Sócrates, sabe? Você começa a projetar uma imagem que de verdade você não é aquilo. Você não é aquela pessoa e você cria uma dicotomia. E que muitas vezes você acaba criando um personagem tão forte na internet que você não é isso na sua vida real e começa a trazer muitos conflitos internos e externos também, sabe? Luiz, eu vou aproveitar a sua excelente contribuição, a sua excelente reflexão e fazer uma pergunta aqui em 3 etapas. Eu gostaria que você trouxesse para as pessoas que estão nos assistindo aqui um pouco do que foi o Luiz Vasconcelos no passado, tá? Se você quiser falar de maneira objetiva, fica à vontade. Tá. Como está o Luiz hoje? Porque aí é exatamente o objetivo do nosso quadro, que é o nosso ponto ideal. E eu quero que você faça uma reflexão de como você pretende estar daqui a 5 anos, 3 a 5 anos, tá? Top. Então, tudo bem. Então, assim, a minha disruptura pro home office, ela aconteceu em 2017, né? E o fato dela ter acontecido em 2017 foi exatamente porque o mundo já estava mudando, o Brasil estava passando por um cenário crítico, caótico, de problemas mesmo, problemas com a política, o impeachment em 2014, cara, aquela situação toda. E o meu negócio quebrou. Quebrou no que sentido? Não é porque minha empresa era ruim, não. É porque o meu tipo de negócio extinguiu. Eu era uma agência de publicidade, onde, com a mudança digital, o que eu fazia, tudo que eu aprendi durante toda a minha formação, não servia mais. Eu tive que me reinventar. E nesse processo que de se reinventar, busquei muitas coisas, busquei muito conhecimento, muita coisa. E foi quando eu fui começando a migrar para alguns tipos de negócios e eu comecei a atender muito pela internet. E a maioria dos meus clientes já não eram mais da minha cidade, Teresina. Então eu tinha 90% dos meus clientes fora de Teresina e 10% em Teresina, que já não me justificava mais ter uma casa, que era onde era o meu escritório, com várias salas, nossa, uma despesa gigantesca, já não fazia mais sentido. Foi quando a gente fez uma migração de 2016 para 2017, onde toda a minha equipe, ou não ficaram todos, porque realmente eu não precisava mais de todo mundo, mas quem ficou, o essencial que ficou, todo mundo foi para home office, inclusive é uma equipe que ainda está comigo até hoje, certo? Está todo mundo em home office, trabalhando de forma híbrida, em casa, num modelo de negócio que super funciona. Atualmente, a gente atende várias pessoas no Brasil inteiro. Temos um outro problema que foi solucionado, porque como eu trabalho com serviço, o meu tempo é finito. Então, por exemplo, se eu trabalho com consultoria estratégica, eu só consegui atender X número de clientes no ano, por conta do meu tempo. E por mais que eu tenha outros consultores comigo para me ajudar, mesmo assim era finito. Foi quando a gente migrou também para um modelo digital, onde a gente tem treinamentos, ensino à distância, tudo que a gente consegue escalar de maneira mais pontual esse conhecimento, alcançando as pessoas certas, ajudando mais gente no Brasil inteiro. Isso ajuda pessoas, ajuda também a nossa empresa, a DNA3, porque ela consegue monetizar de várias maneiras, não ficando restrito somente uma forma de monetizar. E o home office nos proporcionou tudo isso, sem eu sair de casa, usando uma internet, trabalhando isso. E as nossas perspectivas, cara, daqui a 5 anos, é que a gente alcance muito, muito mais empreendedores, podendo levar uma mensagem não somente, Alencar, da produtividade ou dos resultados do negócio,
mas aquilo que realmente eu acredito, que a força empreendedora é que pode transformar o mundo, cara. Então, quando eu pego uma consultoria, sendo local ou pela internet, outra cidade, uma coisa que eu mais incentivo nas pessoas, nos empreendedores e nas empresas, é que eles possam usar do seu negócio para transformar a realidade das pessoas que estão ao redor dele. Isso serve à comunidade, serve aos fornecedores, à equipe, todo mundo. E quanto mais eu fizer isso, mais eu contribuo para um Brasil diferente. E isso, para mim, faz a diferença de verdade, sabe? Então, daqui a 5 anos, 10 anos, eu quero impactar muito, muito mais pessoas. E, consequentemente, o retorno financeiro é uma consequência disso. E você está cumprindo a sua missão. Você está podendo fazer algo realmente que seja significativo e relevante para o mundo. Então, esse é seu ponto ideal. Esse é o meu ponto ideal. Luiz, tem uma frase de Confúcio que diz o seguinte, que a experiência é uma lanterna dependurada nas costas que ilumina apenas o caminho já percorrido. É mais ou menos assim a frase, tá? Sim. Mais ou menos assim. Não sei se você já ouviu falar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a nossa experiência em fazer as coisas da maneira testada, da maneira consciente, da maneira inteligente é que faz a diferença no mundo. Então, são consultores, são pessoas preparadas, assim como Reno Tavares, como você, Luiz Vasconcelos, como as pessoas que estão aqui acompanhando essa entrevista, que fazem rodar, né, a chave do nosso país e, consequentemente, nós termos aí um futuro muito melhor para o nosso país, que é isso que a gente espera, tá? Eu quero aqui, em nome do Conversa Coach, agradecer imensamente a sua contribuição nesse bate-papo. Espero também que a gente tenha contribuído com as pessoas que estão aqui nos acompanhando e dizer que mais conteúdos nós estamos preparando para trazer aqui nesse quadro Ponto Ideal nas nossas redes sociais Conversa Coach. Meu forte abraço e até mais vê-los. Obrigado.